Olá, NIBNC! É uma alegria estar em mais um culto com vocês. Eu quero dizer que é um privilégio poder falar da Palavra de Deus com todos vocês, meus irmãos. E hoje nós vamos continuar a nossa série de mensagens, A Família da Graça. Nós estamos estudando do capítulo 15, onde Jesus vai ensinar os fariseus por que ele come com os publicanos, os pecadores. Ele dá uma série de 3 parábolas. Você lembra quais são as 3 parábolas? Vamos lá, vamos ver se você lembra. Qual que é a primeira? A parábola da ovelha. Qual que é a segunda? A parábola da moeda perdida. E a terceira? A parábola do filho pródigo. Eu gosto de falar a parábola dos 2 filhos perdidos. E hoje nós vamos focar nesta parábola dos 2 filhos perdidos, nessa nossa segunda parte da mensagem A Família da Graça. Eu quero pedir que você abra sua Bíblia, por favor, em Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo 11. Vamos ler até o versículo 32. Abra aí a sua Bíblia. Assim que você abrir a sua Bíblia, coloca aí nos comentários já. Abra aí a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 15, versículos 11 até o 32. Vamos ler. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Esse lhe respondeu: Seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo a teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque esse seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Nessa semana, nós teremos apenas uma introdução desta parábola. E o título desta mensagem é: Dá-me o que é meu. Dá-me o que é meu. A parte que o filho pródigo, o filho mais novo que sai da casa do seu pai, ele fala: olha, me dá a minha parte da herança e vai para um lugar distante. Depois nós vemos o filho mais velho muito chateado porque o pai matou o novilho gordo para celebrar a festa desse irmão que voltou. E essa parábola, como eu falei, hoje nós vamos ter uma introdução, nós vamos focar os nossos estudos nessa parábola,
Essa parábola, ela mostra um grande roubo, um grande furto, um grande assalto a uma família, assalto a uma comunidade. Minha intenção não vai ser agora falar sobre toda a parábola, mas eu quero mostrar para você que essa parábola fala de um assalto a uma comunidade, a uma família. O motivo é a idolatria, que só pode ser vencida pelo sofrimento. Então, nós temos esses três atos: um furto, um assalto a uma comunidade, por conta da idolatria, que só pode ser vencida pelo sofrimento. Assalto, idolatria e sofrimento. Esse é um resumo desta família que se quebrou. Assalto, roubo, furto, idolatria e sofrimento. Um assalto que foi feito por conta da idolatria, e a idolatria só pode ser resolvida através do sofrimento. Primeiro, o assalto. Essa história, ela conta de um assalto a uma família, o assalto a uma comunidade, o assalto a um grupo de pessoas. Você lembra que semana passada nós falamos sobre comunidade? Primeiro, por quê? Essa é uma história de uma família que está se acabando. É uma história de uma família que está se separando. Daria uma boa trama para uma novela, não é verdade? Um pai que ama seus filhos, o seu filho quer ir embora, morar longe. Olha que loucura, esse filho mais novo fala para o seu pai, né? Ele diz assim: pai, eu quero a minha parte da herança. Tudo começa, essa trama, com o filho que sempre viveu ali obedecendo ao pai, sempre viveu embaixo das rédeas do pai, sempre viveu trabalhando para o pai, mas chega um momento que ele diz: pai, eu quero a minha parte da herança. Lucas 15, no versículo 12. No passado, o filho mais velho, o primogênito, ele sempre levava a maior parte da herança. O primogênito tinha as maiores bênçãos e ficava com a maior parte da herança. Então, quando o pai foi dividir, ele não dividiu em partes iguais entre o filho mais velho e o filho mais novo, não. Muito provavelmente, ele deu para o filho mais novo 1/3 e o filho mais velho ficou com 2/3. Essa era a herança, e era dessa forma que a herança era dividida, né? A herança daquele pai, 1/3 seria para o filho mais novo, 2/3 seria para o filho mais velho. Qual que será a sua herança? Você já perguntou, filhos? Filhos, tem aí crianças, adolescentes, jovens, está assistindo com o seu pai ou com a sua mãe? Pergunta aí para o seu pai ou para a sua mãe qual que vai ser a sua herança. Pergunta: pai, mãe, quando vocês morrerem, qual que é a minha herança? Porque herança, pessoal, você recebe quando o seu pai morre, os bens do seu pai e da sua mãe são divididos para vocês. Pergunta aí qual que vai ser a sua herança. Qual que é a sua herança? Diga aí. Aqui no Brasil, a maior parte das crianças vão herdar dívidas. E eu acho que muitos pais falaram: meu filho, a única coisa que você vai herdar são as dívidas, porque o papai não tem nada, a mamãe não tem nada. Uma coisa interessante que todos os comentaristas vão dizer desta mensagem, desta parábola, é que de fato a herança só é recebida quando o pai, ou a mãe, quando os patriarcas eles morrem. Então, quando o filho mais novo chega para o pai e fala: pai, eu quero a minha parte da herança, ele está dizendo: pai, eu não aguento mais esperar a sua morte. Pai, eu não aguento mais esperar que você morra. E na verdade, esse filho mais novo, ele estava mostrando para o pai que ele não se importava com a amizade do pai. Ele não se importava em ser filho do pai, em viver com o pai, em ter uma comunhão com o pai. A única coisa que ele queria era a herança do pai. Então, se ele tivesse a oportunidade de receber essa herança antes e não ter que esperar o pai morrer, ele poderia então viver uma vida boa, poder viver uma vida feliz sem esperar que o pai morresse. Na verdade, o que esse filho mais novo desejava era que seu pai já tivesse morrido e ele nem precisasse chegar a esse ponto de pedir. Mas o seu pai não morreu.
Naquela sociedade tradicional, se você for ler qualquer comentário bíblico, o que o pai deveria ter feito, o que qualquer pai faria, até mesmo nos dias de hoje? Pegaria esse filho, provavelmente pelos cabelos, amaldiçoaria esse filho, jogaria ele fora da sua propriedade, diria que ele não é mais seu filho e sairia de lá de mãos abanando. Mas não foi isso que aconteceu. Não foi essa atitude que este pai teve. Mas como eu falei, foi um assalto, foi um roubo, foi um furto a essa família, a essa comunidade. Que assalto foi esse, pastor? Primeiro foi um assalto às economias da família. Para o pai dar para o filho 1/3 da sua propriedade, ele teve que vender. Naquela época não tinham bancos, não tinham ações, não tinham investimentos. A sua riqueza eram suas terras. Ele teve que vender. Todos os outros ficaram um pouco mais pobres para que esse filho pudesse levar esse 1/3. Foi um assalto na economia dessa família. Também foi um assalto, um roubo à honra da família. Todos agora sabiam que aquele filho tinha ido embora. Por quê? Porque desonrou o seu pai, falou que não queria esperar que ele morresse. Todos sabiam que aquele filho mais novo não amava o seu pai. Todos sabiam que aquele filho mais novo estava mais interessado nas coisas do pai do que no próprio pai. Então ele decidiu ir embora e pedir, dizer que não aguentava mais esperar o seu pai morresse. E assim feriu a honra da sua família. Mas isso não é tudo. Nós vemos no meio dessa história que quando o filho mais novo se arrepende, acontece uma desgraça para ele lá no mundo e ele pensa, cara, eu tenho que voltar para Deus, e ele volta até a sua família, até o seu pai. Quando ele volta ao seu pai, nós vemos que o filho mais velho ele está chegando do campo, ele vê toda aquela alegria, ele vê toda aquela festa, mas ele se recusa a entrar na casa, ele se recusa a fazer parte daquela família. O filho mais velho, quando viu que o pai perdoou o seu filho mais novo e que aquele filho mais novo tinha retornado para a família, ele olha para aquilo e diz, eu não quero fazer parte de uma família assim. E quando a história chega no final, nós não chegamos a uma conclusão e a um final feliz nessa história. Parece que o final dessa história é o filho mais velho falando com o seu pai, falando de forma grosseira com o seu pai. Ele diz para o seu pai, olha, esse teu filho não é o irmão dele, é o filho do pai. Não chama o pai de Senhor. E no final da história está numa crise igual ou pior à do início. Porque agora um outro filho se rebelou contra o seu pai. Um outro filho fere a honra do seu pai. O outro filho fere a sua família. E a paz acabou novamente no lar. Então foi roubado as riquezas, foi roubada a união, foi roubado a paz, foi roubado a honra. Mas por que aconteceu esses assaltos? Você lembra? Assalto, idolatria, sofrimento. O motivo de ter roubado estas coisas, desses filhos estarem roubando estas coisas da família, tanto mais velho quanto mais novo, é a idolatria. Idolatria. A resposta é idolatria. E o que é idolatria, pastor? É criar ídolos no seu coração. É amar coisas mais do que a Deus. Amar coisas ou outras pessoas mais do que o Pai, mais do que a Deus. Se nós fôssemos ver uma história, entrar nesta novela e ver essa história antes do filho pedir a sua parte da herança, você conseguiria observar que esse filho obedecia em tudo ao seu pai. Ele era sujeito ao seu pai, ele obedecia ao seu pai, ele era um filho normal até o ponto que ele diz que não aguenta mais.
Na verdade, ele não era um filho, entre aspas, normal. Ele era um filho que sim obedecia, que sim estava na casa do seu pai, mas o que de fato aquele filho queria não era comunhão com o seu pai, não era comunhão com Deus. Aquele filho queria as bênçãos de Deus, as coisas do pai. Ele não queria a alegria de ter um pai. Ele não queria a alegria de estar nos braços do pai. Ele quer as riquezas do pai, o status do pai, a posição do pai, a independência do pai. Ele está dizendo que se pudesse ter todas estas coisas e não precisasse ter um relacionamento com Deus, não precisasse ter um relacionamento com o pai, se ele tivesse uma vida boa, condições de sustentar, uma vida tudo tranquilo, esse relacionamento com Deus, ele abria mão, não precisava, ele não quer isso. Essa idolatria surge no coração. E você que está assistindo, está ouvindo esta mensagem, você pode ser um cristão como o filho mais novo. Você vem à igreja, você assiste os cultos, você participa de tudo isso. Mas o seu coração está mais interessado nas bênçãos de Deus do que no próprio Deus. Você quer riquezas, você quer saúde, você quer um bom casamento, você quer estar livre de problemas, você quer que seus filhos se deem bem. Você não quer ir para o inferno. Mas aí você acaba servindo a Deus por todos esses motivos e não por querer ter um relacionamento com Deus. E não é estranho você encontrar pessoas que estão em igrejas que perguntam por que você vai à igreja? Por que você faz o ministério? Não, é porque eu quero bênção, eu não quero ir para o inferno, eu quero fazer tudo bem para que eu não pegue mal, para que eu não me dê mal, para que tudo me vá bem. Mas agora imagina, vocês estão comigo aí ainda? Sim ou não? Ótimo! Acredito que sim. Imagina que se eu te desse um cartão espiritual e nesse cartão espiritual eu dissesse para você que tudo ia te dar bem, você não ia para o inferno, você não precisa se preocupar, você não precisa temer, você tem um cartão agora espiritual, um cell card. Será que você falaria, tudo bem? Agora eu não preciso mais desse negócio de religião, eu não quero mais saber de orar, de meditar, de ler a palavra de Deus, porque eu já tenho todas as bênçãos. Será que talvez você seria uma das pessoas que falaria, eu quero a minha parte da herança? Se Deus te garantisse todas as bênçãos, que nada te fosse ruim, você deixaria a Deus? É óbvio que tais pessoas que assim fazem, elas não querem Deus, elas querem as bênçãos de Deus. Bom, você pode me dizer, pastor, mas com certeza não sou eu. Afinal, eu estou aqui assistindo, ouvindo esta mensagem. Se fosse eu não estaria aqui, ora. Eu sou alguém que ama a Deus. Olhe para mim, a sua mensagem não é nem tão boa, pastor, e eu estou ouvindo. Eu sou... eu estou aqui, cara, eu sou um mártir, eu estou ouvindo. Tudo bem, realmente pode não ser você, pode não sermos nós, podemos servir a Deus não pelas bênçãos. Mas existe um outro tipo de idolatria, a idolatria do filho mais velho. A primeira idolatria do filho mais novo é que ele servia apenas pelas coisas que ele queria do pai, e se ele pudesse não ter esse relacionamento e pudesse viver com todas essas coisas boas, ele viveria. E agora existe a idolatria do filho mais velho. Você não precisa ter um PhD em psicologia para saber que esse era o dia mais feliz do pai. Afinal, o pai deu anel, deu capa, botou novas sandálias no filho mais novo. Chamou os seus servos e os seus amigos, preparou uma festa. Ele matou um novilho gordo e naquela época as pessoas não comiam carne. Esse novilho gordo provavelmente alimentava muito bem de 75 a 100 pessoas. Era um dia de grande alegria para aquele pai. Mas o filho mais velho, ele não consegue perceber isso ou ele não quer perceber isso.
A única coisa que o filho mais velho percebe é que o pai está gastando novamente a sua herança com o filho mais novo. Ele não se importa se o pai está feliz. A única coisa que ele se importa é que esse meu pai está matando um novilho para celebrar a festa do retorno desse desgraçado. E é engraçado que claramente mostra mais uma vez que o seu coração está nas coisas do pai, assim como o filho mais novo estava. Ele está furioso, ele está humilhado. Ele está se sentindo humilhado porque aquilo agora que sobrou do pai era dele. Tanto é que o pai vai falar nessa parábola: meu filho, tudo que tenho é seu. E de fato, tudo que agora aquele menino tinha era tudo que era do pai dele, porque o pai dele já tinha dado a parte da herança do filho mais novo. Agora todo o resto era do filho mais velho. E ele sabia disso. E o que ele está dizendo é: pai, você me deve estas coisas. Você não deve dar nada para ele, tudo é meu. E a gente pode ver também que ele estava humilhando o seu pai. Humilhando o seu pai naquele que provavelmente era o dia mais feliz da vida dele. A idolatria do filho mais novo o levou para a imoralidade, o levou para os vícios, o levou a se desviar da igreja, da família e do lar. A idolatria do filho mais velho o fez continuar na casa do pai. O fez continuar na casa do pai. Mas o seu coração se encheu de ira e de ganância. Porque ele acha que tem sido bom, porque o pai deve a ele isso, porque eu tenho servido todos esses anos, eu medito, eu vou à igreja, eu faço ministério, eu faço tudo, Deus me deve coisas boas. E quando coisas ruins acontecem, e vemos o nosso coração cheio de ira, nós podemos reconhecer que o nosso coração não estava em Deus, mas estava nas coisas de Deus. Então, se você permanece na igreja, coisas ruins acontecem, mas você se enche de ira, você percebe que o seu coração não estava em Deus, mas nas coisas de Deus. Que ninguém da minha família adoeça, que nenhum problema alcance a minha casa, que flecha alguma me acerte. E sim, Deus pode fazer todas essas coisas. Mas Jesus disse: no mundo tereis aflições. E quando vem a aflição e eu não consigo me tranquilizar, não consigo amar a Deus, ao contrário, eu me encho de ira contra Deus, eu percebo que meu coração ele está cheio da vontade da bênção, mas não está cheio do amor do Pai. Nós acabamos obedecendo não por quem Deus é, não pelo amor de Deus, não por estar próximo de Deus, não por agradar a Deus, mas nós obedecemos porque queremos as bênçãos. E essas duas formas destroem uma família. A idolatria vai destruir uma comunidade, vai destruir uma igreja. Uma idolatria vai destruir essa união. Porque alguns vão acreditar: cara, se eu puder arrumar alegria em outro lugar, eu vou abandonar a minha igreja. Eu vou abandonar a minha família, eu vou abandonar o meu GA, eu vou abandonar porque a única coisa que eu quero é alegria. Os outros, por permanecerem na igreja, vão dizer: Deus, nada pode me acontecer de ruim, porque enquanto todos esses outros se desviam, eu permaneço aqui. E esse é um problema. Agostinho ele fala no seu livro Confissões, é um livro incrível, e você já deve ter ouvido diversas vezes eu falar sobre este assunto de idolatria, mas é algo que Agostinho já falava, depois C.S. Lewis veio com uma ideia muito mais recente, e
E essa não é uma ideia nova, algo que surgiu da minha cabeça, não. Grandes estudiosos da Bíblia já falavam disso. E Agostinho, ele tinha dois grandes problemas. Quais eram os seus principais dois grandes problemas? O primeiro era a comida, era comer mais do que devia, e o segundo era a imoralidade. Eu sei que em Manaus quase ninguém tem problema com isso, né? Então é difícil você se colocar na posição de Agostinho, porque ninguém tem problema de comer demais em Manaus, nem problema de imoralidade. Acho que ninguém consegue se identificar. Eu sei que quando eu estava lendo isso, eu falei, puxa vida, se fosse um exemplo, né, mais século XXI, talvez as pessoas entendessem melhor. Eu acho que não tem nada mais que prenda mais a sociedade hoje do que a imoralidade e a paixão pela comida que Agostinho tinha. E Agostinho ele dizia que o que prendia essas duas paixões, tanto a comer demais quanto a imoralidade, eram a beleza. A beleza ou a delícia do sabor. Ele diz que essas coisas o atraiu, a beleza dos corpos das mulheres, o amor pelo sabor da comida, mas buscar estas coisas nunca o satisfazia. Agostinho, antes de se converter ao Evangelho, ele era um cara muito imoral. E também lutava muito para controlar o seu apetite. Então ele chega a uma conclusão que os maiores problemas da nossa vida são os amores desordenados. O que é desordenado? É que não está em ordem. O grande problema da sua vida, da minha vida, são os amores desordenados. Ele diz que quando o homem assassina o outro, talvez nós podemos pensar que ele assassinou uma pessoa para se defender, por vingança, ou diversos outros motivos que alguém pode levar a matar alguém. Mas Agostinho ele vai dizer que quem comete um assassinato é porque ele ama muito alguma coisa. E essa pessoa se tornou uma ameaça ou feriu aquilo que ele amava. Por exemplo, uma pessoa ama muito mais o seu status e o seu nome. E quando alguém fere isso que ele tanto ama, o seu status, o seu trabalho, a sua posição, quando alguém fere isso, ele enche-se de tanta ira que é capaz de matar. Para Agostinho, o que nós falamos, que nós chamamos de virtudes humanas, aquilo que nós chamamos de caráter, ou de boas características de caráter, ele também chama de amor. Por exemplo, coragem é o amor do bem-estar do próximo, mais do que a segurança. Honestidade é amar mais o interesse do próximo, mais do que os seus próprios interesses, mesmo quando isso vai te deixar em uma posição de desvantagem. Então, quando eu sou desonesto, é porque eu amei mais a minha posição, eu amei mais que eu tivesse mais vantagem, ao invés do meu companheiro. Quando eu sou covarde e não tenho coragem de enfrentar, o que Agostinho vai dizer? É porque eu amei mais a minha segurança do que o bem-estar do próximo. Então eu sou um covarde. E é interessante que você pode avaliar assim as paixões ordenadas. Nós devemos ordenar. Sabemos que pessoas são mais importantes do que animais. E animais são mais importantes do que coisas. Vamos botar, do que plantas. E plantas são mais importantes do que pedras. Ou seja, maior nível de complexidade, o maior nível de beleza na criação, ela é mais importante. Pessoas estão muito acima das coisas. Mas quando colocamos as coisas acima de pessoas, nós fazemos muitos pecados e muitas coisas ruins. Mas tem algo que deve estar acima de tudo isso. O que é que deve estar acima de tudo isso? Você sabe? Fale aí.
Deus, Jesus. A nossa ordenação não deve estar embaralhada. Alguns colocam os filhos acima de Deus. Outros colocam o trabalho, depois a esposa, depois os filhos. E Deus entra nesse baranhado. Não, o que Agostinho está falando é que a gente não deve amar menos a nossa família, amar menos o nosso trabalho, amar menos a nossa esposa. Mas é que nós devemos amar mais aquilo que é mais importante. E o que é mais importante? Deus. Nós devemos amar mais a Deus. O nosso grande problema é que as nossas paixões e os nossos amores estão nessa desordem da vida. Nós amamos coisas que nós não deveríamos amar, mais do que outras. Não é nada errado em você amar, como eu falei, o seu trabalho, a sua família ou qualquer uma dessas coisas. Mas se você amar ganhar dinheiro mais do que a justiça, então você vai explorar os seus empregados. Se você amar mais os seus filhos do que a honestidade, você vai começar a negligenciar a disciplina do seu filho. E ele vai acabar crescendo de uma forma desonesta. Então, a nossa maior fonte de insatisfação, e aí o que ele vai explicar, o que ele vai concluir o seu pensamento? É porque quando nós amamos qualquer coisa acima de Deus, nós nunca vamos estar satisfeitos. E a nossa maior fonte de insatisfação, a nossa maior fonte de tristeza e de preocupação é o fracasso de amar a primeira coisa, de amar a coisa mais importante. E qual que é a coisa mais importante? É o fracasso em amar a Deus acima de todas as coisas. E Jesus já falou isso. Ame ao Senhor, seu Deus, de toda a sua alma, de todo o seu coração, de toda a sua força, de todo o seu entendimento, de tudo, acima de tudo. Ame a Deus. Quando você ama algo ou alguém acima de Deus, isso te destrói. Isso ou te leva a uma vida de vícios e imoralidade, ou te leva a uma vida de raiva. Porque quando alguém toca, ou se aquilo que você ama, que é uma coisa frágil, é ferido, você se ira. Tem um trecho de Agostinho que eu queria ler aqui para você, que é o primeiro capítulo do primeiro livro de Confissões. Olha só, desculpa, eu vou ler esse, eu vou ler logo esse, depois eu ia ler um próximo. Mas olha só o que ele diz no início de Confissões. Tu instigas o homem a ter prazer em te louvar. Vou repetir. Tu instigas o homem a ter prazer em te louvar, porque nos fizeste para ti mesmo. Inquieto está o nosso coração, enquanto não descansar em ti. Tem uma outra passagem também em Confissões que ele diz o seguinte: pois existe uma alegria que não é concedida àqueles que não amam a ti, mas somente àqueles que amam a ti pelo que tu és. Isso é felicidade, não há outra. Quem pensa que existe outro tipo de felicidade, procura alegria em outra parte, mas não tem a alegria verdadeira. Contudo, a vontade deles permanece atraída por uma imagem da alegria verdadeira. Então, todos que amam a Deus pelo que Ele é, encontram a verdadeira felicidade, encontram o verdadeiro amor, a verdadeira alegria, porque amam a Deus por quem Ele é. Agostinho, ele escreveu de uma maneira... Eu estou falando muito dele porque é incrível esse livro, você tem que procurar ler depois. Ele ensina de uma maneira bem didática a Trindade. Porque se o nosso Deus ele fosse apenas o único Deus, o maior valor de todos seria o poder. O poder seria o maior valor, porque o nosso Deus, a sua maior característica é o poder. Mas não, o nosso Deus são três pessoas em uma. E eu sei, tá? Você que está me ouvindo, eu sei que é uma loucura. Eu sei que explode a sua cabeça pensar em um único Deus que são três. Mas isso reflete um relacionamento de amor incrível entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
Eles vivem numa dança de amor eterno. Eles vivem um glorificando o outro, um amando o outro, um dando honras ao outro. Por isso que a maior característica de Deus é o amor, é o relacionamento. E nós somos seres criados para amar e nos relacionar e entrar nesta dança de amor entre a Trindade. E por isso que a nossa alegria, a nossa paz só vem à medida que estamos mais unidos no amor de Deus. Por que a nossa igreja fala tanto sobre você meditar e aprender da Bíblia? Por que a nossa igreja fala tanto sobre você orar e ter uma comunhão em falar com Deus? É porque nós queremos o seu bem e a sua felicidade. Acima de um bom trabalho, de um bom emprego, porque são coisas importantes e você tem que amar, mas acima disso, o seu principal amor tem de estar com Deus. E assim você encontrará a verdadeira alegria e poderá amar as outras coisas de maneira certa. Nós somos criados para conhecer essa alegria de amar e glorificar a Deus acima de tudo. E se você vai para a igreja, mas ainda está esperando um marido, ainda está esperando uma esposa, ainda está esperando um trabalho para ser feliz, está errado. Você pode perceber no seu coração a idolatria de estar amando algo acima de Deus. E quando nós amamos a alguma coisa mais do que a Deus, nós nos prejudicamos. E prejudicamos o relacionamento da igreja. Por quê? Porque se você ama mais um namoro, um relacionamento, um casamento que ainda você não tem do que a Deus, se nunca vem, você pode tomar dois dos caminhos. Olha só, vamos pensar. Você diz que é um cristão, mas o seu motivo de ser cristão não é o amor por Deus. É porque você não quer ir para o inferno e também porque você espera que Deus te dê um marido. Mas se o marido não vem, você pode seguir um dos dois caminhos. Um é a raiva, o rancor e a ira do filho mais velho. Ou segundo, você pode se desviar da casa do pai, buscando no mundo este amor e acabando comendo comida de porcos. Porque a sua paixão está e o seu amor está acima de Deus, um relacionamento amoroso. Vamos falar de filhos. Se você ama os seus filhos mais do que a Deus, basicamente você vai depositar nos seus filhos a sua necessidade de sentido, de importância e de segurança. Você vai depositar nos seus filhos esse sentido. Você vai ter uma necessidade enorme de que sejam bem-sucedidos, felizes e que amem você. Isso se torna uma pressão para o seu filho. E se essa coisa não acontece, você se sente destruído. Então eu quero mostrar para você como a idolatria e como igreja cheia de idolatria, por riquezas, por famílias bem-sucedidas, por trabalhos, por relacionamentos. Mais uma vez, gente, não que essas coisas sejam ruins, essas coisas são importantes, mas como Agostinho está falando, nós não podemos colocar estas coisas acima de Deus. Deus tem que ser o primeiro de tudo. Se a gente colocar essas coisas acima de Deus, vamos encher o nosso coração de idolatria e vamos seguir um destes caminhos. Ou nos tornar uma pessoa amarga e irada, ou nos desviar mais cedo ou mais tarde. Criaturas, eu quero ler para você uma... Você sabe que o livro Cristianismo Puro e Simples foi uma série de entrevistas na rádio do C.S. Lewis? E no encerramento deste programa, ou seja, no encerramento do programa que ele estava falando sobre o cristianismo, e o nome era Cristianismo
pura e simples, porque ele dizia, eu não sou nenhum teólogo, então eu não quero entrar em questões difíceis, eu quero entrar naquilo que todos os cristãos acreditam. O encerramento dele é algo fenomenal, e ele diz assim: criaturas não nascem com desejos a menos que exista satisfação para esses desejos. Um bebê sente fome. Bem, existe uma coisa chamada comida. Um patinho quer nadar. Bem, existe uma coisa chamada água. Os homens sentem desejos sexuais. Bem, existe uma coisa chamada sexo. Se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência neste mundo é capaz de satisfazer, a explicação mais provável é que fui feito para outro mundo. A satisfação que nós procuramos só pode ser preenchida em Deus. Agostinho, no seu livro Confissões, ele tinha uma amizade muito grande com um amigo que ele amava muito. Mais tarde, porém, esse amigo ele morre e ele passa por um momento muito grande de tristeza e depressão. Então ele vai escrever no livro Confissões coisas assim: eu amara uma pessoa cuja morte era certa, como se ela não fosse morrer. Esse é o livro 4, capítulo 8. Isso acontece porque nossa alma fica presa e colada a essas coisas passageiras, o que aflige a alma com desejos e tormentos nocivos, pois a alma ama neles repousar. A alma ama repousar em coisas físicas que irão morrer, que irão se acabar. Contudo, nessas coisas não há lugar de descanso, pois elas sempre nos escapam. Ele entendeu que ele buscava o seu sentido e o seu valor naquela amizade. E no dia que seu amigo morre, ele entra em um profundo desespero e ele se pergunta por que ele está nesse desespero. E ele percebe que colocou a sua esperança em uma amizade. E mais uma vez, gente, não é problema você amar um amigo, mas o problema é você amar um amigo mais do que a Deus. Eu não quero que você ame, você que está me ouvindo, não ame nada menos. Em vez disso, aprenda a amar mais a Deus. E você, amando mais a Deus, aprenderá a amar as outras coisas com muito mais satisfação. Não vai super proteger essas coisas, não vai super proteger o seu emprego, não vai super proteger a sua vida, não vai super proteger os seus filhos. E também não vai esperar demais deles. Sim, você gosta do seu trabalho, sim, você gosta do seu casamento, sim, você gosta e ama os seus filhos, mas você não vai esperar demais deles. Não vai ficar o tempo todo furioso por elas não serem o que você esperava. Não vai sufocá-los esperando que te amam do jeito que você quer. Mas ao contrário, se você amar a Deus acima de todas as coisas, o seu maior amor vai ser para Deus e Deus não vai te decepcionar. Você vai amar de Deus de todo o coração, não por aquilo que Ele pode te dar, mas por quem Ele é. Então, e somente então, você começará a ser feliz. Nós precisamos amar a Deus em primeiro lugar. E nós vemos nessa história dos dois filhos perdidos, é que nenhum dos dois amava a Deus acima de todo lugar. Uma, as suas paixões, o levou a desviar, mas ele se arrependeu. E o outro, as suas paixões, o levou a ficar na igreja. Mas talvez ele esperava muito mais reconhecimento e a sua alegria não era estar com o Pai. Não era estar com Deus. E pode ser você na nossa igreja. Talvez você esteja esperando muito o reconhecimento do seu pastor. Talvez você esteja esperando muito um agradecimento dos seus liderados. Talvez você esteja esperando muito uma premiação, ou esperando muito aplausos, ou esperando muito um trabalho ou um casamento. Mas não coloque
as suas esperanças nessas coisas. Não use essas coisas como muletas para você não amar a Deus de todo o seu coração. Você lembra, voltando para a história, que no início da história o filho mais novo ele pediu a sua parte da herança, isso representava 1/3. É interessante que a palavra que Jesus utiliza para a propriedade, utiliza ali para a herança, é uma palavra bios, né? Que vem uma palavra grega bios, que veio o nome biologia, que significava a própria vida. Naquela época, como eu falei para vocês, não existia banco, não existia investimentos, não existia dinheiro. A riqueza das pessoas era a sua terra. E eu tenho um sonho de comprar uma casa, eu não tenho, moro alugado. E tentando e orando e buscando, a gente percebe como é muito caro comprar uma casa e ter a sua terra. Imagina naquela época onde tudo que você tinha era aquela terra ancestral que foi comprada há muito tempo atrás. E ali era a sua riqueza. Quanto mais terras, mais rico você era. E ali era a sua própria vida. Por isso que Jesus ele poderia ter usado qualquer outra palavra, tá? Mas ele fez questão de usar essa palavra bios, que vem de biologia. Jesus ele estava ensinando que quando aquele pai deu a herança para o filho mais novo, aquele pai deu da sua própria vida. Ele deu da sua própria vida. E aí vem o sofrimento. Você lembra que eu falei que essa história é sobre um assalto às finanças, um assalto à reputação? E esse assalto vem por causa da idolatria, que é amar outras coisas acima de Deus. E a única forma de vencer a idolatria, eu falei que era o sofrimento, mas você imaginou que era o sofrimento do filho. Não. Foi o sofrimento do pai. Porque quando alguém te ofende, a nossa tendência, quando nós somos ofendidos, é nos vingar desta pessoa. A nossa tendência é procurar, nos vingar. A pessoa me bateu, eu vou bater nessa pessoa também. Essa pessoa arranhou meu carro, eu vou quebrar o vidro dessa pessoa para ser pior. A vingança é exigida do nosso coração para que a gente fique satisfeito. E aí sim a gente fala assim, essa pessoa pagou pelo que fez. Mas quando nós simplesmente perdoamos, nós carregamos em nós o sofrimento e nós não jogamos para outra pessoa. E foi isso que nosso Deus fez. Para que possamos vencer a idolatria, nós precisamos ver a beleza do nosso Deus que sofreu por nós. Nós precisamos entender que Cristo morreu no meu lugar. Que porque falhamos em amar a Deus, falhamos em amar o nosso próximo, porque pecamos, e para que Deus nos perdoasse, Ele veio a esta terra e morreu no nosso lugar. Só o sofrimento do Pai, por esse pai dar a sua própria vida para o filho, foi que o filho mais novo, mesmo lá longe, ele pensou, cara, meu pai é um homem bom, ele pode me receber de volta. E ele decide voltar. Se o pai tivesse se vingado, se o pai tivesse o expulsado, se o pai o tivesse batido e o humilhado, ele nunca voltaria. E foi a mesma coisa que Deus nos fez a nós. Todos nós nos desviamos, tal qual ovelhas. Todos nós éramos, por natureza, merecedores da ira de Deus. Mas Deus morreu no nosso lugar. E eu só venço a idolatria, que a idolatria, Agostinho ele falava que ele era atraído pela beleza das coisas. Isso era idolatria. E eu só venço a idolatria quando eu vejo algo que é mais belo àquela coisa. E o que é mais belo do que o amor de Deus por nós? Por isso que nós devemos refletir naquilo que Deus fez por nós.
Devemos nos aprofundar na sua palavra, aprofundar no seu amor, aprofundar em nossos momentos de oração, nos desafiar a não fazer uma oração só deitado, meia boca, mas não separar um momento, nos ajoelhar, orarmos, pedirmos de Deus para Ele transformar o nosso coração. Devemos ter uma hora marcada, um momento marcado e falar com Deus. Você tem que parar de ter essas suas orações meia boca, rápida, antes de comer, deitado numa cama, não. Separe um momento para você orar, separe um momento para você abrir a sua Bíblia, ler um bom livro cristão, refletir do amor de Jesus, porque só assim você vai vencer a idolatria de amar as outras coisas mais do que a Deus. Só assim você vai amar a Deus acima de todas as coisas, quando você vê a beleza que há em Deus. Só assim você será capaz de perdoar as outras pessoas. Só assim. O sofrimento que nós falamos para o perdão e para vencer a idolatria foi o sofrimento que Deus fez por seu Filho. E só assim nós conseguimos construir uma igreja forte, de pessoas que não vão se desviar, de pessoas que não vão se irar quando a bênção não vir. É se nós colocarmos Deus acima de todas as coisas. E quando eu coloco Deus acima de todas as coisas, eu sou capaz de perdoar quem me feriu. Eu sou capaz de servir a Deus mesmo sem as bênçãos. Eu sou capaz de amar aos outros, porque se Deus me amou, eu também devo amar o meu próximo. Amém? Vamos orar? Oremos. Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por falar conosco. Deus, eu quero Te pedir, Senhor, que transforme esta igreja, não por uma camisa, não por um slogan ou por um terreno, mas, Senhor, que possamos ser transformados por amar a Ti, Senhor, acima de todas as outras coisas. Deus, ajuda cada um desses irmãos que aqui estão ouvindo a ver a beleza que há em Ti acima de qualquer outra coisa. E ajuda a mim também, Senhor, o seu pastor, a não amar, Deus, o sucesso, não amar a segurança mais do que a Ti. Mas que eu esteja disposto, Senhor, a Te amar mais do que qualquer outra coisa. Por favor, Senhor, transforma o meu coração, da minha esposa, da minha família NIBNC, porque eu amo cada um deles. Nos ajuda, Senhor, a ser uma comunidade, uma família que é surpreendida. O título dessa série é Família da Graça, porque a graça de Deus nos transforma numa família amorosa e numa igreja forte. O nosso objetivo é refletir na Tua graça, Senhor, em todas as mensagens, porque Tu és bom demais para nós. E nós não queremos, Senhor, as bênçãos. Nós Te queremos. É isso que nós oramos. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Tenha uma ótima semana. Não esqueça de deixar o seu like, de fazer um comentário. Uma ótima semana e que o Senhor seja o seu maior amor. Tchau, tchau, meus irmãos.